Oi, me conta aqui. Essa tristeza, essa falta de perspectiva, esse choro fácil, será que não é depressão? E se for, como agir, como identificar corretamente? Esse vai ser o assunto do nosso episódio de hoje. Depressão, como identificar e como agir. Sejam todos bem-vindos ao programa No Consultório com Daniele. Eu sou psicóloga clínica, estou aqui com vocês todas as quintas-feiras, ao vivo, às 21 horas, para falar de emoções, de comportamento humano, sempre de um jeito leve, muito simples, acessível e também acolhedor. E uma das propostas de acessibilidade é ouvir as dúvidas de vocês aqui nos comentários, poder falar sobre isso, fazer um momento de fala de uma forma aberta e interativa. Então, já deixem aí os comentários de vocês sobre esse assunto. E a minha primeira questão para você que está me ouvindo. O que você acha que é depressão? O que você já ouviu falar sobre? Tristeza, desesperança, desânimo. O que você já ouviu falar sobre depressão, sobre tratamentos possíveis? Você já teve algum contato com esse assunto alguma vez? Já conversou com alguém que estava em depressão? Ou teve alguém próximo? Ou tem nesse momento alguém que parece não estar bem e te deixa dúvidas sobre se é uma depressão ou não, se é uma coisa passageira ou não. Então, sobre isso que vamos falar, sobre isso que vamos pensar aqui. Agradeço aos nossos patrocinadores que vão aqui nos acompanhar durante esse programa, ao Cicobi Emprecred e a Sistur, Agência de Viagens e Turismo, que são apoiadores de poder falar aqui de uma forma aberta sobre emoções e sobre diversos aspectos do nosso comportamento humano. Falar de depressão é falar de vida. Em qualquer momento da vida, nós podemos ter uma baixa, ter um momento de tristeza. Como saber se isso já não está passando do limite, se tornando muito duradouro? Sabe? Se a tristeza é uma emoção que faz parte de nós, a depressão não faz parte de nós. Ela pode ser um adoecimento que requer cuidado, que requer atenção, que requer escuta e que requer suporte. Suporte familiar, suporte social, suporte nos ambientes de trabalho, nos ambientes de estudo e, principalmente, um suporte seu para você mesmo, tá? Então, primeiro ponto, vamos entender o que é isso, o que é depressão, como diferenciar, então, o que é uma tristeza do que é uma depressão. A depressão, ela é duradoura, ela é longa. Ela fica ali com o paciente por um grande período, trazendo prejuízos. Prejuízos emocionais, prejuízos sociais, prejuízos econômicos também, porque uma pessoa em depressão pode não ter a mesma habilidade de escolha e de decisões econômicas. É um momento de crise, é um adoecimento. A gente precisa olhar a depressão como uma doença que requer tratamento, que requer cuidado. Então, tem sim uma grande diferença entre uma tristeza por um motivo X, por um acontecimento tal, e uma diferença entre depressão. Porque a depressão, ela pode ter causas biológicas, quando algo acontece no seu corpo, quando tem mudanças químicas, quando o cérebro não está respondendo da mesma maneira, quando tem alguma baixa ou alguma mudança biológica. Ela pode ter causas genéticas, quando há outros casos de depressão na família, principalmente de familiares próximos. E ela pode ter uma causa social, quando eventos no mundo fora, no mundo externo, impactam diretamente na forma como a gente vê e percebe o mundo. E a depressão, ela tem uma base estrutural na nossa personalidade, então ela pode estar ali presente desde muito cedo na vida.
Crianças, por exemplo, podem sofrer de depressão. Adolescentes podem apresentar de uma forma mais clara depressão. E na vida adulta, ela traz um dano muito grande, principalmente porque o adulto ele é demandado o tempo todo de que ele resolva, de que ele saia, de que ele faça, de que ele entenda, de que ele ensine, de que ele... Então, assim, o tempo todo, faça, de que você faça, de que você faça. E a depressão, ela é paralisante. Ela é incapacitante. E quanto maior o nível da depressão, mais incapacitante ela se torna. Por quê? Depressão é um estado psicológico de tristeza profunda, de melancolia, desesperança e um estado emocional duradouro. Semanas, meses e, em alguns casos, anos de depressão. Por isso que requer tanto cuidado, que é uma perda de sentido na vida. A pessoa, quando ela está mais depressiva, e foi a imagem também da divulgação que estava aqui no início do nosso episódio, que é um olhar vazio, uma perda da esperança, uma perda da perspectiva. Então, vamos entender um pouquinho mais dos sinais de alerta? Ao falar dos sinais de alerta, vocês podem ir deixando aí nos comentários para eu ir entendendo as dúvidas de vocês. Sinais de alerta. Silêncio. Então, a pessoa está mais calada, fala pouco de si. Talvez a pessoa até falava muito e está falando pouco. Mudanças no comportamento. A perda de interesse por coisas que até achava interessante. Então, a pessoa achava interessante ir à praça, não vai mais. Ir ao cinema, não vai mais. Sair vez ou outra, os finais de semana, com a equipe do trabalho, os amigos próximos, e não sente mais vontade. Então, existe ali uma perda de interesse em coisas que até então faziam muito sentido. Tinham um interesse, tinha um prazer em fazer tudo aquilo. Cansaço extremo. O cansaço, ele é comum numa rotina, em algum momento da semana, depois de dias muito exaustivos, mas o cansaço extremo, aquele que suga a pessoa, que a pessoa chega em casa assim, sem perspectiva e ânimo para fazer nada, aquele cansaço assim exaustivo, repetido várias vezes durante a semana, é um sinal de alerta de que talvez a sua mente, o seu corpo, o seu emocional também não está dando conta. Muito mais, o cansaço extremo da depressão é uma associação entre o cansaço físico e o cansaço mental. Mas o mental muitas vezes supera, no sentido de que a rotina pode não ter sido tão cansativa no sentido de movimentação corporal e a pessoa está exausta, sempre, sem energia. Então, tem esse cansaço extremo que pode ser algo que provoque um isolamento também. Então, a pessoa está mais isolada, não quer sair, conversa pouco, não responde às mensagens. Talvez a pessoa que você está incomodado porque não responde às suas mensagens é uma pessoa que não está bem, que pode estar num episódio depressivo ou em uma depressão. E aí, eu já vou aqui ajudar vocês a diferenciarem. Um episódio depressivo ainda não é uma depressão. Um episódio depressivo, ele é passageiro. A pessoa vive todos esses sintomas clássicos de uma depressão. Mudança no sono, desesperança, uma tristeza profunda, isolamento, mas geralmente tem um motivo específico. Aquilo dura algum tempo, semanas e meses, é um estado depressivo do tipo episódio, mas com o tratamento adequado, aquilo passa, cessa,
não era uma depressão instaurada, porque a depressão ela tem bases biológicas, genéticas, sociais, de estrutura de personalidade. Então, a depressão em si, enquanto doença estrutural, que traz prejuízos, em alguns momentos pode ser incapacitante, pela perspectiva de trabalho, né? Ela tem tratamento, ela não tem cura. Por isso que o tratamento é longo, por isso que a manutenção é constante. Agora, o episódio depressivo, que foi um único episódio na vida, ou dois, que não é uma tristeza que sempre vai e volta, ele sim, com o tratamento correto, não tem outra recorrência. Então, a gente não está falando ainda do adoecimento, da depressão. Então, o que mais são sinais de alerta? A falta de energia, uma culpa excessiva, se sentir culpado por tudo que acontece o tempo todo, um desprazer na vida, nada chama atenção, nada traz motivação, alterações no sono e apetite. As alterações no sono são as principais. Aqui pela edição, eu ainda não estou vendo os comentários de vocês, mas eu quero saber sobre isso, sobre a alteração de sono, se está todo mundo dormindo bem, se não está, se tem gente dormindo demais ou não conseguindo dormir à noite. Porque os aspectos de alteração no sono são um dos primeiros sinais de alerta. A pessoa deita para dormir e não consegue. E fica ali horas, e horas, e horas, e a madrugada entra, e o dia amanhece, e a pessoa não dormiu. Ou o contrário, a pessoa tem um sono excessivo e dorme o tempo inteiro. Está sempre ali cansado, cansaço extremo, exausto e dormindo. Então, me conta aí também se vocês estão tendo alterações no sono, se vocês estão tendo alterações no apetite. Então, se a gente está falando de desprazer, esse desprazer também pode ser na alimentação. Parece que a comida perdeu o sabor, perdeu a graça. Nada tá bom, nenhum tempero chama atenção, não tem vontade de sair para comer nada, parece que não tem vontade. É um desprazer no apetite. Por isso que alguns pacientes, quando vão aos nutricionistas para falar de questões alimentares ou de um excesso de alimentação, comer de uma forma assim extrema, e pessoas que estão em obesidade e podem estar em obesidade porque estão depressivas, ou a obesidade, que é um fator biológico e social causando uma depressão. Então, olha a necessidade do tratamento multidisciplinar nesses casos. Então, tem uma tristeza persistente e que paralisa o cotidiano. A depressão ela é tão difícil para quem está vivendo ela, para a família, porque ela pode paralisar atividades simples do cotidiano, como os cuidados com a própria casa, com a própria higiene, com o próprio corpo. Só que nós precisamos ter um olhar de cuidado para todos, para todas as pessoas. E aqui o programa, sempre tenho trabalhado na perspectiva da prevenção. Então, assim, alguém que a casa está sempre desorganizada nos últimos tempos, ou a pessoa está mais isolada, está sem interesse em tudo, e de repente você vai fazer uma visita e percebe uma desorganização de um estado de que a pessoa não está conseguindo cuidar das vasilhas, da louça, a casa suja, a pessoa em si com um certo descuido, as roupas amarrotadas, sem um cuidado estético, consigo mesmo, com a autoimagem. A pessoa já não passa mais algo que cuida de si, a pessoa tinha um hábito de se cuidar, de passar um batom e já não faz mais nada. Muito mal organiza o próprio cabelo, isso vale para homens ou mulheres. Então, isso é um sinal, claro, de que algo não vai bem. O nosso trabalho é conseguir ver as pessoas e pensar assim, tem algo que não vai bem aí. Tem algo que não está legal aí. Então,
são situações que vão nos apontando esses sinais de alerta, essa necessidade de cuidado. E tem um ponto que eu quero descrever aqui, porque nós estamos aproximando de uma data no calendário, que é o Dia de Finados. Questões relacionadas ao luto, perda de pessoas importantes, podem causar depressões incapacitantes, às vezes, sabe? No meu consultório, eu atendo clinicamente há quase 8 anos. Tem um tipo de luto que ele é muito difícil, que ele é um causador, ele é mais propenso para causar episódios depressivos ou depressões mais graves. A perda de filhos. Esse é um tipo de luto muito difícil. Sejam crianças, bebês, a perda gestacional, a perda de filhos jovens no auge da juventude, né, com a juventude plena em funcionamento. É uma dor muito difícil. É uma dor de um campo incapacitante, de um campo da tristeza profunda, sabe? Que pode ser um fator social. Talvez esse paciente, essa pessoa que está sofrendo, né, os pais que perderam os filhos, não tinha predisposição genética para depressão, não tinha biologicamente fatores que justificassem, mas esse fator social, esse acontecimento da vida, ele é tão impactante que ele altera tudo isso, a perda de interesse, a perda de prazer, sabe? A falta de energia, o isolamento, não quero sair, não quero conversar com ninguém. Porque a dor, ela já é muito profunda, é de uma melancolia, de uma tristeza profunda. E esse é um sinal de alerta que pode não ser só um luto que vai passar. A gente esteja falando de uma depressão que requer tratamento psicológico e tratamento médico também. Mas me contem aí, estou começando a ver aqui os comentários de vocês. Você conhece alguém assim? Alguém que pode estar tendo esses sinais de alerta, que talvez precise de ajuda? Eu quero reforçar aqui a ideia do programa, que é falar da psicoterapia, num processo de prevenção, de cuidado, de acolhimento. Então, aqui, o programa, vocês têm o meu contato sempre aí à disposição. Tire dúvidas. Procure falar dessa pessoa que está com dificuldade, que está apresentando sinais de alerta. Faça um contato via um Instagram, que tem disponível aqui na edição do programa. Ajude essa pessoa. Mas o que seriam, então, o papel do acolhimento? Então, aí está na tela o meu Instagram. Se você conhece alguém que tenha apresentado esses sinais de alerta, ajude essa pessoa. Essa pessoa não dá conta de buscar ajuda sozinha. Esse é o fato do tratamento de depressão. A pessoa em depressão que consegue buscar ajuda sozinha, ela tem uma força e uma coragem e ainda um ponto de vitalidade enorme, admirável. Mas, na maioria das vezes, a pessoa que está em depressão não consegue buscar ajuda sozinha. E aí é que entra o papel do acolhimento, da gente parar de fingir que não está vendo, que a pessoa não está bem, que as coisas, que essa pessoa está chorando com frequência e chorando fácil, que essa pessoa está isolada, não está saindo. Vamos parar com isso, de fingir que não estamos vendo, sabe? A coisa mais importante no acolhimento que nós podemos fazer é dizer ao outro: tá tudo bem? Você precisa conversar? É ir até a pessoa. Sabe quando eu estou aqui falando de que essa pessoa fica incapacitada para coisas básicas? Chega lá e fala assim: vim te ver. Peraí, deixa eu ali lavar as louças enquanto a gente conversa. Não importa não, eu sou de casa, eu tô aqui, aí como é que você tá? Olha, eu trouxe um café, eu trouxe um bolo aqui para você. Eu fiz uns pão de queijo lá em casa, vim aqui para ver como é que você tá.
A princípio, pode ser uma visita que pareça até incomodar, porque se a pessoa está em depressão, ela está em isolamento, falando pouco. Mas nesse acolhimento, você demonstra ao outro que você se importa com a vida dela, que você se importa com a felicidade dessa pessoa, que você se importa de que ela esteja bem e que você está ali. E você não precisa fazer esse acolhimento com a demanda de saber o que fazer, de saber o que falar, ou de transformar esse acolhimento no seu caso clínico. Porque você é só um ser humano proporcionando escuta e acolhimento. Mas quem vai dar conta do caso profissionalmente são os profissionais da área da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, são profissionais que têm a escuta e o acolhimento direcionados para a intervenção. Você, que é uma pessoa comum, pode ser só uma pessoa comum mesmo, se demonstrando muito humano, dizendo: olha, estou aqui. Você precisa de algo? Você precisa de mim? É essa a atenção. A pessoa com depressão, ela não precisa que você diga a ela como resolver. E é por isso que eu quero dizer para vocês, cuidado com a pressa quando estamos falando de depressão. Depressão não combina com pressa. É um tratamento a passos curtos. É um tratamento longo. Então, a pessoa que está lhe oferecendo acolhimento também requer uma certa paciência que, à medida que essa pessoa começou uma psicoterapia hoje, ela não vai estar bem semana que vem. Ou mês que vem. Isso pode durar meses, anos, sabe? E é tão difícil mesmo para quem está do outro lado, mas mais difícil ainda é para quem está vivendo aquilo. Então, é ouvir sem julgar mesmo. É uma das principais ferramentas. Reforçar para essa pessoa que você é um apoio, porque isso salva vidas. E é importante lembrar disso. A depressão também pode tirar vidas. Infelizmente. Sabe, depressões muito graves, elas trazem essa sensação de perda de sentido na vida. Olha que grave, olha que urgente falar disso, olha que importante falar de depressão, sabe? Porque essa perda de sentido na vida é um fato. Como se nada mais tivesse muita saída ou muita solução, ou se as coisas são assim mesmo. É tudo ruim, tudo péssimo, porque os pensamentos negativos vão tomando de conta. Ah, ninguém é bom, não existem pessoas interessantes, o mundo é cruel. Então, é um olhar muito distorcido do todo que a vida tem, do todo que a vida pode proporcionar. Então, esse é o papel do acolhimento, ajudar essa pessoa a encontrar o tratamento sem pressa. Sem pressa. Depressão não requer pressa. E aí, nessa questão de pressa, nesses sinais de alerta, nesse papel do acolhimento, eu quero deixar um outro alerta aqui. A depressão, ela atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Goianésia, né, uma cidade aí no interior de Goiás, depois ampliando para o estado de Goiás, Brasil e mundo, as perspectivas de pessoas com depressão só vão aumentando. Então, assim, a porcentagem de pessoas que sofrem por depressão é imensa e requer um cuidado. Ou de pessoas que têm uma predisposição para depressão, que já têm um olhar, uma perspectiva diante da vida mais pessimista e que têm um período do ano mais propício para isso. E aí eu vou deixar um alerta para o fim de ano. Nós estamos aqui em outubro de 2025 falando sobre esse tema depressão, quase às vésperas do início, né, das comemorações de fim de ano, das confraternizações empresariais, depois em dezembro as reuniões familiares. E esse é um período muito propício para o desencadeamento de episódios depressivos ou de crises graves de depressão. Por quê?
Primeiro que é um momento de muitos gastos financeiros. E questões financeiras, né, que são questões sociais, também podem impactar no nosso emocional. Então, é um momento em que as pessoas precisam gastar muito e pode haver um descontrole financeiro, porque aí querem comprar presentes para pessoas queridas, porque vai ter um momento de comemoração, de confraternização, de reuniões e querem estar bem apresentados, ter dinheiro para uma roupa nova e às vezes não estava previsto tudo isso no orçamento. No momento econômico em que muitas famílias já estão com seus orçamentos muito apertados. E aí, essa demanda financeira para o fim de ano, com as promoções, com tantas oportunidades que parecem ser imperdíveis, podem trazer uma baixa emocional, que é a sensação de, poxa, eu não dou conta? Nossa, todos têm uma visão distorcida, todos têm condições para isso e eu não, que é uma visão negativa da própria capacidade. Sem falar também que é um período com maior índice de bebidas alcoólicas nas reuniões. Isso pode provocar pessoas passando dos limites, falando o que não deve, conflitos familiares vão ficando mais evidentes. E aí traz à tona questões emocionais do presente ou do passado nessas reuniões, o que pode desencadear um episódio de discussão, um episódio de briga, um episódio de depressão também. Então, tem as demandas de reuniões familiares, ter que encontrar com pessoas que às vezes são desafetos antigos e se verem obrigados ali pela situação de reunião familiar a estar próximo daquela pessoa e aquilo também desencadear um estado emocional de baixa. Então, a gente tem todas essas questões, né? As questões financeiras, e aí tem o fim de ano passa, um novo ano chega e todos os conflitos vividos nesse período pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas, pelos grandes gastos com presentes, com roupas, com os banquetes familiares, porque tudo isso também tem um custo financeiro. O que pode ocorrer? As pessoas chegam no ano seguinte muito endividadas, sem perspectiva e parece que estão vivendo uma bola de neve de maus tempos e que não vão conseguir sair. E entra aí a falta de perspectiva de uma melhora na vida. Então, muita atenção e muita alerta com os gatilhos desse fim de ano. E assim como as pessoas se preparam no aspecto de beleza, fazem procedimentos estéticos para as festas de fim de ano, eu sugiro para você, prepare o seu emocional também para as festas de fim de ano. Prepare as suas emoções para os encontros, para as confraternizações, para que você tenha decisões, posicionamentos e escolhas conscientes, pensando naquilo que é melhor para você, naquilo que te protege emocionalmente e naquilo que te faz bem. Não tenha medo de escolher pelo que te faz bem. Cuide de você de uma forma preventiva. Da mesma forma que alguém pode buscar um botox para estar bem no fim de ano, procure uma psicoterapia porque não tem estética, não tem maquiagem, não tem roupa nova que esconda emoções desorganizadas, que escondam emoções fragilizadas. Não tem. E você merece passar pelo fim de ano bem e chegar no ano seguinte melhor ainda, tá? Pense nisso, pense nos gatilhos do fim de ano, pense nos cuidados que se tem que ter, prepare-se para então talvez ser acolhimento também de quem não estiver bem e viva melhor, sabe? Vamos ver, eu quero ver agora como estão os comentários. Eu trouxe várias provocações aqui. Se vocês já viram alguém que passa por esses momentos de baixa, de desesperança, de tristeza, como estão as dúvidas de vocês? Nós vamos para o outro estúdio com o nosso comentarista, o Saulo, para ver as interações de vocês. Oi, Saulo, boa noite. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite você aí de casa. Chegou muitos comentários aqui. A Eliette Montalvão comentou: Boa noite, ficar impaciente com tudo é começo de depressão?
Sim, total. Ótima pergunta. Sim. Até mesmo em crianças, a impaciência, a falta de disponibilidade mental, até para coisas pequenas, problemas pequenos, pode ser um dos primeiros sinais da depressão. É um sinal de alerta mesmo. A impaciência, nada está bom, nada dá certo. Crianças mesmo que sofrem de depressão, o primeiro sinal é a agressividade. A gente imagina que a depressão vai ser manifestada, às vezes, a partir de uma tristeza clássica, a pessoa chorando, triste pelos cantos. E pode começar de uma forma diferente. Os sinais de alerta pode ser, inclusive, impaciência. Por quê? Um dos outros sinais de alerta é o cansaço extremo. Quem está se sentindo cansado de forma extrema não tem limite emocional para mais nada, está impaciente. E essa impaciência pode ser acompanhada de culpa, de choro, porque aí percebe que foi impaciente ou com pessoas queridas ou com pessoas do trabalho. E isso traz um prejuízo, isso traz descontentamento das pessoas. E então, assim, vira uma bola de neve propícia para um episódio depressivo. Tem tudo a ver. E essa foi uma pergunta excelente. Que a Diva Jesus. Olá, boa noite. Sentir angustiado, vazio, tristeza, isolamento também é depressão? Sim. Mas aí, o que é importante? Ter cuidado com o autodiagnóstico. Porque esses detalhes de até que ponto é uma tristeza, até que ponto é um episódio depressivo, até que ponto é uma depressão, precisam ser avaliados por um profissional, sabe? Trazer esse assunto aqui de forma aberta é algo muito precioso para mim, porque pode ter muita gente sofrendo em silêncio, sentindo tudo isso aí, sabe? Esse isolamento, sentindo esse desprazer e ser uma depressão. Não sei porque a pessoa não está dando conta, ou porque você é muito triste. Não, pode ser uma depressão. Mas aí, muito cuidado, é só com o autodiagnóstico, sabe? Ou diagnósticos feitos pela internet. Deixo aqui um alerta ao uso desmoderado de tecnologias de inteligência artificial, sabe? Ou esses aplicativos de inteligência que fazem com que as pessoas busquem ali diagnósticos. Estou sentindo assim, 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 dessa forma. O que pode ser? Por quê? Se você digitar lá no Google um sintoma que você tem, ou em outras plataformas de pesquisa, você pode sair de lá pior, ou mais depressivo, ou mais preocupado, porque ali não tem uma avaliação ou recomendações profissionais para o seu caso. Tem algo muito genérico. Então, pode não ser saudável. Esses fatores que você citou podem, sim, indicar, são sinais de alerta, inclusive, para diagnósticos de depressão. Mas aí é importante que um profissional avalie o seu caso, porque pode ser relacionado a um evento específico, um momento de vida. Em outros episódios aqui, nós falamos sobre sofrimentos do trabalho, como burnout. Pode ser um burnout, sabe? Que é aquele adoecimento a partir do trabalho, do cansaço extremo que aquilo causa. E aí é diferente tratar uma depressão de tratar um burnout, tá? Mas também uma pergunta muito preciosa, porque são sinais de alerta. É isso aí, mais um comentário chegou aqui do Fábio Pereira, desejou boa noite. Boa noite. Parar no tempo com seus pensamentos também é depressão? É um sinal de alerta. Muito parecido com a pergunta da Diva. Parar no tempo com os próprios pensamentos e ficar muito tempo nessa, aí depende da intensidade com que isso ocorre. Porque, vez ou outra, também parar no tempo e pensar um pouco sobre a vida, ficar um pouco mais reflexivo, pode ser importante. Mas se isso acontece com frequência e é muito duradouro, você passa muitas horas nisso, é um sinal de alerta. Principalmente se esses pensamentos te conduzem à perspectiva pessimista diante da vida, a uma perspectiva desesperançosa, se as perguntas que esses pensamentos fazem sempre levam a respostas ruins ou respostas que não trazem prazer em viver.
Então, isso pode ser um sinal de alerta também e que requer uma avaliação profissional. É isso aí, doutora, falou tudo. Por enquanto é só isso de comentário, mas eu tenho uma pergunta individual também, que eu vou deixar aqui Sim, aberto, para às vezes as pessoas de casa também têm dúvida. A pessoa que desmotiva, não tem ânimo para fazer mais nada, aquilo que gostava de fazer, hoje em dia se tornou banal. O que você tem a dizer sobre isso? sinal de alerta também para um episódio depressivo ou uma depressão grave. Requer acompanhamento profissional, que é quebrar esse preconceito, esse estigma de esperar estar muito mal para buscar uma orientação ou uma ajuda. Muitos casos de episódios depressivos poderiam ter sido evitados com um tratamento preventivo, com a busca de uma ajuda o quanto antes. Desânimo não é normal. Sabe, a gente não pode normalizar aquilo que nos faz mal, que nos traz prejuízo. A gente precisa de prazer na vida. Não em tudo, a gente não dá conta de gostar de tudo, mas ter prazer em fazer algo. Agora, o desprazer em tudo é um sinal de alerta, é preocupante, associado com desânimo, com um certo isolamento. A gente tem aí um cenário muito propício e de alerta para depressão. A sua pergunta foi ótima, tá, Saulo? É uma dúvida que a gente tem, que a gente costuma ter, né? Porque tem muita gente assim que é uma pessoa bem gosta de participar das coisas, fazer as coisas, e de repente some, não gosta de fazer mais nada. Exatamente. Por enquanto é isso, doutora. Obrigada, Eu que Saulo, agradeço. pela leitura dos comentários. Obrigada a todos os comentários. No final do programa, daqui a pouco, nós vamos ter um sorteio a partir dos comentários que vocês estão trazendo aqui. Então, todos que já comentaram estão concorrendo. E boa sorte para vocês também, tá? O que seria, então, caminhos de cuidado diante de tudo isso que nós fomos falando aqui? Psicoterapia. É a minha grande proposta aqui, eu enquanto psicóloga, trabalhando aqui com prevenção, trabalhando com tratamentos, psicoterapia. É falar da dor, falar do incômodo. Essas perguntas que surgiram aqui hoje, tantas do comentário, a pergunta pessoal do Saulo, são perguntas de psicoterapia, de pacientes que chegam lá se perguntando, olha, isso está normal? Essa dor, essa tristeza, tá certo isso? Não tá. Então, é falar sobre isso, saber como se fortalecer, conseguir diferenciar o que é seu do que é do outro, porque às vezes a pessoa, quando está em depressão, absorve tudo para si. E não precisa. Acompanhamento médico, em alguns casos, principalmente casos graves, é necessário o uso de medicação para regulação do sono, da alimentação. Construir, gente, pessoas com depressão ou não, construir pausas e conexão com o que te traz sentido na vida. A gente precisa se conectar com o que traz sentido na vida. E é possível viver com qualidade e esperança mesmo após um diagnóstico de depressão. É possível. Eu acabei de ver um comentário aqui. Sentir dores no corpo e de repente some é um sinal de depressão? São sinais de alerta, sim, para depressão, porque a dor mental, a dor emocional, ela pode ser vivida no corpo. Inclusive, esse será o tema do nosso 10º episódio, que são doenças psicossomáticas, quando o emocional adoece o corpo. E eu já convido vocês para ficarem atentos e participando aqui de todos os encontros, porque, sim, o nosso emocional pode adoecer o nosso corpo. Com certeza. E a depressão, ela é sentida não só emocionalmente, mas fisicamente, com dores no corpo, outros adoecimentos corporais que parecem ser só doenças biológicas e não são. Tem uma base, uma causa emocional. Então, tem sim, sim um sinal de alerta. E façam, gente, um autocuidado desde cedo, o quanto antes. Cuide de você. Sabe? Não espere o fundo do poço para procurar ajuda. Essa foi uma fala do nosso primeiro episódio. Não preciso estar no fundo do poço para buscar ajuda. Busque o quanto antes e comece a pensar, por exemplo, o que tem te ajudado a se cuidar nos seus dias mais difíceis? O que te ajuda? O que tem sido importante? O que tem te salvado nos seus dias difíceis? Porque isso é um alerta, mas um alerta do bem,
do bem sobre o que funciona, sobre o que te traz descanso, sobre o que te faz se sentir melhor nos dias difíceis. E, primeiramente, não se sinta só e não fique só. Nem que você esteja calado ali, mas esteja ali com alguém. Não fique só. Essa é uma estratégia importantíssima. Mas também não vai ficar com qualquer pessoa que te faz mais mal ainda. Escolha pessoas que te fazem bem. Tem vínculos, tem amizades, tem pessoas que também são, que têm poder de cura, no sentido de um vínculo tão saudável que você sai dele, sai daquele encontro muito melhor. Então, não fique sozinho, mas fique com boas pessoas, porque pessoas que te fazem mal também adoecem ainda mais. E busque ajuda, sabe? Vá para um lugar que te faça bem, vá no profissional e fale de tudo que você está sentindo. Porque há caminhos, depressão tem tratamento, quebre os seus paradigmas de preconceito, busque um profissional, busque um médico, fale com o seu clínico geral, peça para ele uma indicação de um psiquiatra que consiga te escutar. Eu atendi nessa semana, na segunda-feira, uma adolescente que ela foi em outro psiquiatra, já era acompanhado por um e foi no novo psiquiatra. E ela chegou na consulta e falou assim, eu gostei muito desse. Perguntei, mas por quê? Porque esse foi tão diferente do outro. Ela, porque ele me ouviu. Ele me perguntou como é que eu estava. Ele sentou, ele fez uma consulta longa comigo e me perguntou de mim. Então, assim, procure um profissional que se adeque ao que você está sentindo também. Se comprometa com o tratamento. Olhe o tratamento com responsabilidade, entenda as recomendações que o profissional está trazendo, porque pedir ajuda é um ato de coragem. Não é para qualquer um, é para quem tem muita coragem. E este programa é um lugar de acolhimento. Então, fale com a gente com coragem, como muitos deixaram aí nos comentários. Busque profissionais, busque um bom psicólogo. Faça uma boa escolha de quem vai te acompanhar no seu cuidado em saúde mental, tá? Estamos chegando aqui ao momento do nosso sorteio das interações. Agradeço aqui a todos os comentários sobre os nossos sorteios de hoje. Tem um tempo que a gente vem fazendo sorteios aqui. Tivemos alguns ganhadores que, com muito carinho, deixaram seus comentários, as participações. Para o sorteio de hoje, aqueles ganhadores, né, aquelas pessoas que já foram contempladas em outro sorteio, caso elas sejam sorteadas novamente, e aí nós vamos fazer um novo sorteio. Porque a intenção aqui é beneficiar o máximo de participantes, poder agradecê-los pelos comentários. Então, caso alguma pessoa no sorteio já tenha sido sorteada em algum outro episódio, a gente já deixa aqui avisado antes do início, que aí a gente faz um novo sorteio, mas todos merecem muito pela participação, pelas interações. Estou vendo aqui todos os comentários na tela. E depois quero ler cada um. Podem me enviar, eu deixei aqui em alguns momentos da transmissão o Instagram. Convido vocês a me seguirem. Já agradecendo, né? Convido vocês a me seguirem no Instagram. Lá eu estou todos os dias falando sobre saúde mental, comportamento humano. Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube, No Consultório com Daniele, é o nome do nosso programa. E lá todos os episódios estão salvos. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, a pessoa não está assistindo aqui ao vivo, depois você passa o nome do canal do YouTube para ela e fala para essa pessoa assistir e saber como agir, como identificar. Convido vocês a seguirem também os nossos patrocinadores, o Cicobi Emprecred, Goianésia, e também o @Assistur, que é um dos nossos patrocinadores. E eu estarei, gente, aqui toda quinta-feira, às 21 horas, falando sobre emoções, comportamento humano, bem-estar, ouvindo as dúvidas de vocês, fazendo essa interação. Então, só tenho a agradecer aos comentários, à audiência até aqui. Vamos ao sorteio, então?
Para os nossos brindes de hoje, nós temos aqui 2 canecas. Serão os 2 itens sorteados hoje. Nós vamos começar com essa primeira caneca aqui. Uma caneca de café ou chá, e vai do gosto da pessoa. E aí, o segundo brinde será essa caneca que está aqui na sacola de trás. Boa sorte a todos que comentaram. E vamos descobrir, então, quem foi o ganhador dessa vez. Os ganhadores, né? Porque serão 2. Tchan, 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 tchan. Fábio Pereira. Fábio Pereira. Parabéns, Fábio. Ganhou. O Fábio também é alguém que acompanha o nosso programa já há algum tempo, sempre deixando comentários. Parabéns, Fábio. Depois nós vamos organizar o processo de entrega. Tem um Instagram, Fábio, @psidaniele. Entre em contato com a gente lá para a gente pegar as informações de endereço para você receber o seu brinde. E vamos ao próximo, que é outra caneca também. Quem será? Ô, doutor, e falando nisso, o Fábio Pereira, Ah, eu moro na casa dele praticamente, que ele alugou lá pra mim, então fica mais fácil de eu ir levar o presente. então tá já Sim, organizado a tá entrega. organizado. Parabéns, Fábio. Então vamos lá. Ah, e falando nisso, doutor, eu tenho uma pergunta também, Sim. que na verdade uma pessoa me perguntou e eu falei que eu ia direcionar até você. Ótimo. Se você se basear em teste rápido da internet sobre depressão, ansiedade, você acha que tem Misericórdia. como se basear nele 100% ou não? Você acha que tem que ser um profissional mesmo? Sim. Vamos lá. Qual que é a diferença? Uma avaliação psicológica, ela tem etapas. Então, tem etapa de entrevista, tem uma etapa de aplicação de testes psicológicos, tem uma etapa de te mostrar o resultado dos testes também e verificar. Os testes psicológicos, eles tiveram um estudo científico na elaboração deles, na validação, para que eles, de fato, tivessem tabelas que considerem a sua idade, a sua escolaridade, a região onde você vive, as suas questões culturais. Só que o teste de internet não avalia nada disso. E o teste de internet, ele não faz uma entrevista. Porque aquelas perguntas do teste ali são perguntas já do teste. Só que tem uma entrevista antes, até para saber qual tipo de teste é adequado para você. Esse é o objetivo da entrevista. Por quê? Existem inúmeros testes psicológicos para avaliar a depressão, por exemplo. Mas qual que é o teste adequado a todos esses fatores de idade, escolaridade, conhecimento, questões sociais, se a gente está falando de um público feminino ou masculino, se pode ter outras questões envolvidas, como eu citei, se é um burnout. Então, às vezes, o teste está te dizendo que não ou que sim e não é confiável. Indico você a buscar um profissional para fazer essa avaliação. Não confio, não indico e, por favor, não façam. É isso aí. Mas é uma ótima dúvida mesmo, porque eu sei que tem muita gente, isso Sim, inclusive aparece. até eu mesmo já fiz isso também, de me basear em teste Sim. rápido de rede social, internet. Aham. Verifique se você tem depressão, né? Sim. Isso aparece até em chamadas. Sim, no meu caso apareceu 100%, fiquei até preocupado. Falei, meu Deus, acho que eu sou paranoico. Isso aqui é 100% paranoia. Vamos lá, agora eu sorteio agora, doutora. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou sortuda da vez. Tchan, 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 tchan. Que é isso aqui. Diva Jesus, que também fez uma ótima pergunta aqui no decorrer do programa. Diva, obrigada pela sua audiência, parabéns pelo brinde, vou providenciar a entrega para você, tá bom? E novamente, agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo hoje, por essas interações, essas perguntas tão preciosas. Continuo com o canal de comunicação, de diálogo com vocês em aberto. Convido todos para o nosso próximo episódio. E no próximo, nós vamos falar sobre relacionamentos. Quando o amor machuca, quando o amor é fonte de sofrimento emocional. Quinta-feira, às 21 horas, com esse tema tão precioso, relacionamentos, tá?
Um abraço para todos vocês. Obrigada à equipe aqui do programa, à equipe do estúdio. Obrigada ao nosso comentarista. A gente agradece. E até a próxima. Tchau, tchau. E ó, cuidar de você é um ato de coragem. Faça isso porque ninguém fará por você. Tchau, tchau. Até a próxima.